O péssimo serviço de banco que continua na ativa por algum motivo obscuro. A carrocinha de cachorro-quente, de 45 anos, que esquece de colocar a salsicha no pão. O relojoeiro, de 81 anos, que detesta saber que horas são. E o âncora de rádio, incapaz de interpretar o que está acontecendo. Isso e muito mais no A Voz de Delirium. Olá, ouvintes! Espero que vocês tenham apreciado e prestado bastante atenção nas previsões astrológicas de Sandra Lática, porque vocês vão precisar delas. Ah, sim. Sim, precisarão como nunca. Mas não é a respeito dessa necessidade que iniciaremos o programa de hoje. A abertura do programa também não falará a respeito da indisposição na escolha de pratos para um jantar de família e um restaurante, porque está aí um consenso inexistente em qualquer núcleo familiar deliriano. Me lembro bem de jantar, por exemplo, no Vísceras, quando eu ainda morava na casa de mamãe, com toda a família. Sentávamos em uma mesa comprida cercada por fotografias de pessoas que muito provavelmente já estariam mortas, para discutir por aproximadamente 1 hora a respeito dos pratos que deveriam ser pedidos para o jantar. Se bem que isso não faz sentido. Minha mãe não estava mais viva. Acho até que ela estava em uma das fotografias e olhava para nós da fotografia que ainda estávamos ali na mesa do restaurante. Porque a fotografia a eternizou de algum modo, e o olhar profundo, mas ausente dela, e não dela, meu. Porque vejo o espelho do banheiro da estação na minha frente. Não na estação. Não da estação de rádio, ouvintes, de uma estação. De uma única estação. Da única estação. Meu reflexo em uma imensidão no tempo, na imagem do espelho à minha frente. E por só um segundo, sou de corpo inteiro transportado ao banheiro da estação de rádio, com minha imagem interrompida por um segundo. Banheiro de uma estação e o banheiro da única estação da Voz de Delírio. Vamos dar início ao programa e às notícias que importam. Uma questão muito profunda em que todo deliriano e deliriana eventualmente considera a respeito é: por que eu não me foquei em abrir um cartório e então fui aproveitar a vida? Todo deliriano e deliriana sabe bem, e as estatísticas não mentem. A fórmula para a felicidade é, dentre outras opções, abrir um cartório e viver das riquezas que a burocracia proporciona ao se interpolar entre o nosso desejo de fazer algo e a possibilidade desse algo ser feito. Desejo esse que nos levou, inclusive, a enfrentar uma crise e um passado longínquo. A grande crise do papel picado ocorreu quando muitos cartórios foram abertos de modo que foi necessária a produção de mais burocracia por parte do governo, para que os grandes cartoreiros pudessem assim gerar riqueza para si e, desse modo, manterem o interesse de investir em programas do governo. O governo, por sua vez, precisava que os cartoreiros continuassem investindo em suas políticas, para que os índices e estatísticas tivessem repercussões positivas. E assim, o governo não seria afetado caso ocorresse uma inevitável e terrível eleição. Mas agora, com o aparecimento do brilho misterioso no céu,
que já está consideravelmente maior do que da última vez que falamos a respeito, alguns teóricos defendem que nem mesmo ser detentor de uma importante rede de cartórios pode trazer felicidade. Segundo tais teóricos, todos eles do mundo científico, abre aspas, possuir uma rede de cartórios será logo ínfimo e inútil. De que adiantará ter um cartório, mesmo que com muita movimentação diária, centenas de papeizinhos de senhas distribuídos, muito cafezinho de térmica e com um número impressionável de funcionários absolutamente infelizes com seu espaço de trabalho, com o grande brilho que já foi um dia ínfimo no céu, brilhando cada dia mais e mais. Fecha aspas. Alguns grandes donos de cartórios, como Charles Goldsworth, por exemplo, foram procurados para defender o ponto de vista de se ter cartórios para aumentar a felicidade individual. Charles, na ocasião, disse, abre aspas, possuir um cartório não é apenas acordar todas as manhãs e entender que há um imenso dever cívico pela frente. Possuir um cartório é honrar o compromisso de produzir excelentes documentos, procurações e demais papeladas, com uma matéria-prima tão pouco versátil como a burocracia. A responsabilidade social de se ter um cartório é imensa, mas nós sabemos que nosso trabalho faz as pessoas muito mais felizes. Sabemos que todo deliriano e deliriana que se preze sai de um cartório vestindo um sorriso no rosto de orelha a orelha. E é isso que nos move. Isso e os descontos fiscais que conseguimos barganhar no final de cada ano. Fecha aspas. Bom, ouvinte, como sempre faço, vou deixar que você decida por si mesmo o que é mais importante. E que, de fato, o brilho parece bastante ínfimo quando você pensa que um cidadão tão exemplar como Charles Goldsworth construiu sozinho, sem a ajuda de ninguém e usando apenas o suor de sua testa e demais partes do corpo, o império que possui hoje, incluindo mais de 367 cartórios, tanto no nosso plano quanto no plano dos mortos. Moradores do Distrito dos Desprazeres têm sofrido com uma ameaça paralisadora, ou ao menos que deveria estar paralisada. Tomília Sica, uma moradora do distrito, estava voltando para sua casa na noite de terça-feira da semana passada, quando saiu da patinete coletiva que costuma pegar para voltar de suas aulas de relações multiplanares na UPPAD, a Universidade Pública para alguns de delírio. Tomília disse que estava distraída com uma imagem que viu em um dos telhados da casa. Ela disse que viu o que parecia ser uma criatura, mas provavelmente um humano, encurvado, de modo como se assemelhasse mais a uma pomba. Ao concentrar a atenção naquela imagem esquisita e perturbadora, a jovem não percebeu a tempo que uma figura muito pior vinha em sua direção. Quando Tomília deu por si, estava frente a frente com o rosto petrificado, com olhar profundo e ausente, bem à sua frente. Tomília havia se deparado com uma estátua defeituosa que, segundo o relato de alguns outros moradores da região, tem vagado sem rumo pelo bairro. Alguns alegam que a estátua parece estar procurando um museu para que possa pertencer. Outros dizem que é possível que a estátua seja um morador de rua fantasiado de cachorro, que por sua vez estaria fantasiado de estátua para esconder a sua condição de cachorro e, portanto, sua condição de morador de rua. Mas os ponderólogos que se preocupam mais com a estátua, todos sabemos bem sobre a pedra da reflexão constante, o monumento oval com um tamanho aproximado de meia quadra de basquete que ocupa um quarteirão no centro da cidade. Ali em cima estão presentes as 5 estátuas que nunca, em momento algum,
foram consideradas de serem 6. Todas elas, figuras humanoides, permanecem em posição angustiada de dor, sofrimento e reflexão, por terem ponderado demais, voluntariamente ou não, com a intenção de chegar à verdade. No entanto, a questão é que, para alguns ponderólogos, as estátuas seriam somente humanos normais, petrificados, como eu e você, absolutamente focados e entregues ao exercício de refletir, enquanto para outros, as estátuas são apenas uma questão simbólica que serve apenas para relembrar a todos os demais de que precisamos refletir para encontrarmos a verdade e, após isso, questioná-la também. A andança dessa estátua vem então provocando debates acalorados entre os ponderólogos. Alguns cogitam que o brilho, que tem se tornado cada vez mais proeminente no céu, tenha surtido alguma espécie de efeito em uma das estátuas da Pedra da Reflexão Constante. E que as 5 estátuas em cima da pedra são agora, na verdade, apenas 4, mas que por estarmos habituados à ideia de que são e sempre foram 5, não conseguiríamos enxergar que uma está faltando. Essa questão foi levada a um ponto ainda mais perigoso, quando uma nova vertente dos ponderólogos questionou então que, se são apenas 4, e por estarmos acostumados à ideia de que sempre foram 5, não conseguimos reparar que outra está faltando. Será que não poderiam ser ainda menos do que 4 estátuas? Quero dizer, talvez não exista mais nenhuma estátua lá. Talvez todas as estátuas foram embora, tomando proveito de que nós percebemos elas por sempre termos interpretado desta maneira. Toda essa questão chamou a atenção de naturalistas conservadores e também dos membros da Asas do Acaso, que cada um a seu modo relembrou a nossa incapacidade recente de perceber o que mais estaríamos deixando passar, desde que começamos a supostamente deixar passar muita coisa. E nem mesmo nos lembramos mais do que, porque isso se tornou comum, deixar de perceber as coisas. Deixar de perceber como quando você olha para a janela e não percebe aquele par de olhos observando você fixamente. Ou eu, ouvintes, que agora estou no banheiro. Escovando os dentes. Enquanto devia estar, na verdade, transmitindo o meu programa. Mas não. Estou aqui, idealizando como será a transmissão do programa. O que eu faria e o que eu falaria e como seria a reação. Fingindo. Tudo. Sempre. Fingindo estar falando para alguém. Olá, ouvintes! Hoje nós vamos falar sobre aquela coisa que está lá e que temos evitado de falar porque ela pode ser muito incômoda e um presságio realmente muito ruim. E não temos tempo para presságios ruins, porque precisamos de tempo para todos os nossos afazeres, como, por exemplo, compras no supermercado, idas ao cinema, encontros homicidas no Kilder, tempo para cozinhar batatas e para limpar o chão da cozinha, e para evitar que as batatas ensanguentadas caiam e rolem pelo chão limpinho da cozinha. Para fazer a árdua tarefa de falar sobre aquilo que ninguém está falando, que para você, que ainda não entendeu, é do brilho proeminente que tem se tornado cada vez mais chamativo. E por isso, fizemos uma força-tarefa por aqui.
me uni a Russo Minnesota, Heitor, Cíntia Firme, o pessoal e até mesmo o diretor do programa. Bom, ao menos espero que fosse ele aquele quinto homem presente na sala. E ficamos então algum tempo olhando para o céu, observando o brilho aqui da estação e de outros pontos da cidade, como por exemplo no descampado onde ocorrem os festivais de tornado, no mirante inaugurado há pouco tempo na colina que foi achada no meio da cidade, e também no aeroporto subterrâneo. Também perguntamos para transeuntes se eles haviam reparado. Muitos, no entanto, não repararam que estávamos abordando-os e infelizmente tivemos poucas respostas. Percebemos também que não há tampouco uma unanimidade a respeito do brilho, que tem se tornado cada vez mais proeminente. Percebemos que de fato há uma divisão, porque algumas pessoas ponderam não haver brilho algum, já que, para vê-lo, você precisa olhar para o sol, causando diálogos intermináveis que sempre têm ocorrido da seguinte maneira: Pessoa, você viu aquele brilho lá? Indivíduo, o sol? Pessoa, não, do lado do sol. Maltraquilho, do que vocês estão falando? Pessoa, do brilho do lado do sol, você viu aquele brilho lá? Maltraquilho, o sol? Indivíduo, não, do lado do sol. Pessoa, agora você viu? Cachorro, do que vocês estão falando? Viu o quê? Pessoa e indivíduo, o cachorro está falando? E essa construção de diálogo que observamos ocorrer em diversos pontos da cidade, quando a questão do brilho era levantada, foi reproduzida em diversos contextos de classe social diferentes e até mesmo de instrução educacional e faixa etária. Também questionamos as autoridades, ou melhor, tentamos questionar as autoridades, mas não tivemos sucesso na empreitada. Russo Minnesota foi até a prefeitura e, quando abordou que gostaria de falar com representantes do governo a respeito do brilho cada vez mais proeminente no céu, foi negado e mandado para fora. Russo bateu o pé e disse que não deixaria o local até conseguir as respostas. Mas em uma atitude completamente inesperada e com um movimento de muita agilidade, beirando fisicamente impossível, um agente de segurança colocou uma taxinha bem embaixo do pé de Russo, no momento em que ele fazia o movimento de bater o pé no chão. Ferido, Russo teve de ser levado às pressas para o hospital, para que médicos pudessem remover a taxinha da sola do seu pé. Mesmo assim, é importante frisar que há um brilho nos céus delirianos, ouvinte. Há de fato um brilho. Inclusive, eu não irei me calar. Eu vou falar quantas vezes for preciso. Vou repetir: há um brilho proeminente no céu de delírio. E quer saber mais, cara e caro ouvinte? Esse brilho está crescendo. Portanto, se prepare, porque no programa de hoje eu vou avisar várias e várias vezes, sem ser interrompido, sem censura, o que penso. Nunca conseguirão me calar. Nunca. Jamais. Jamais farão com que Palmito Antares silencie seu discurso quando um dever social como esse o chama. Porque meu nome é Palmito Antares, ouvinte. Eu prezo pela nossa cidade, pela nossa sociedade. Eu prezo por... Esperem um minutinho aí. Bem, ouvintes, vamos encerrar o programa por aqui. Não que algo tenha acontecido, apenas precisamos encerrar. Eu quero ir ao banheiro, eu vou escovar os dentes e depois... enfim, ouvinte, pelo amor do grande pássaro, eu não devia dar tais satisfações. Boa noite, ouvintes. Uma boa noite. Uma ótima, excelente e escura noite.
Nós Delirium é um podcast produzido por André Monsev e Lucas Kircher. Se você gosta do projeto e quer retribuir de forma simbólica, pode nos ajudar com algum dinheirinho em bit.ly/avddpagseguro ou bit.ly/avddpaypal. Lembrando que bit.ly é bit.ly. Usamos o dinheiro arrecadado lá para complementar os custos de renovação do nosso domínio, bem como o servidor para seguirmos hospedando os episódios de graça para todo mundo. Você pode encontrar nossas trilhas sonoras, mais episódios, e-books e outros contos de Delirium em deliriumoficial.com, é o nosso site. Muito obrigado e até a próxima!